Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. O tema que me foi passado, vocês já estão cientes, é Crianças na mira de lobos, as origens da ideologia de gênero e suas implicações. Nós vamos recorrer à palavra de Deus para começarmos a nossa conversa acerca deste tema. Deste modo, abram a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. Gênesis 1, versos 27 e 28. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outra tradução, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Crianças na mira de lobos. As origens da ideologia de gênero e suas implicações. Esse é o nosso tema. Deus amado, nós necessitamos do Senhor agindo por meio de nós. Já que vivemos em um tempo tão conturbado, isto porque este é um tempo onde filosofias subversivas têm definido comportamentos, têm envolvido mentes, consciências. E o que nós temos percebido por conta disto é uma sociedade rendida à voz da serpente. E nós, enquanto servos e servas do Senhor, precisamos, neste tempo, na condição de arautos do santo e bendito, toda exaltação seja dada ao Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ante a esse tema, eu penso ser importante, antes de destacarmos quais são as filosofias que pavimentam a ideologia de gênero na história e quais as implicações da ideologia de gênero, destacarmos duas coisas. A primeira coisa é que ideias definem comportamentos. Filosofias, ideias definem comportamentos. Segundo um escritor norte-americano chamado Gary DeMar, esta foi a percepção de Hitler na metade do século XX, já que Hitler exigiu que a Associação de Professores na Alemanha ensinasse a doutrina do nacional-socialismo, talvez em função do que foi discutido na Suíça, a partir de uma filosofia edificada por Jean Piaget, o construtivismo, filosofia esta presente nos centros educacionais formais do nosso país, que não tem muito a ver com o método, mas com uma proposta filosófica de formar crianças, jovens, adolescentes, de acordo com as filosofias subversivas, oriundas da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, final do século XVIII. Ideias definem comportamentos. Filosofias definem comportamentos. Nós precisamos entender que hoje pessoas estão sendo, no tocante às questões éticas, comportamentais, sendo influenciadas por filosofias subversivas. A ideologia de gênero, no que tange a sexualidade humana, é, no meu entendimento, a filosofia majoritária. Ideias definem comportamentos.
Nós, enquanto servos e servas de Deus, temos que entender isto, porque nós temos a melhor informação, a melhor ideia, a melhor filosofia, o melhor conhecimento, que é o Evangelho. E nós precisamos, então, propagarmos. Porque o Evangelho, vocês sabem, é Jesus Cristo, substancializado, materializado. A igreja precisa entender que, neste contexto, onde a batalha espiritual que nós vivemos tem mais a ver com ideias, ela precisa entender que, mais do que nunca, a mensagem do Evangelho, que tem a ver com um conjunto de doutrinas, que envolve a vida comportamental do homem, precisa ser propagada, precisa ser anunciada. Ideias definem comportamentos. Vocês sabem que Gramsci, em 1926, considerado o pai do marxismo cultural, teve esta percepção, porque Gramsci entendeu que o marxismo científico só haveria de ser implantado no Ocidente a partir de uma revolução intelectual, cultural. Vocês sabem que Karl Marx havia dito que seria por meio de uma revolução armada. Gramsci propôs uma nova estratégia visando a implantação do marxismo no Ocidente. Ideias definem comportamentos. Nós precisamos entender isto. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos entender é que há uma necessidade hoje de subscrevermos a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis de 1 a 11. E talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta, mas por quê? Eu já respondo. Porque a partir do século XIX, século XX, surgiu uma proposta teológica liberal e neo-ortodoxa, que passou a questionar a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. E você sabe que o resultado nos países berços da Reforma Protestante do século XVI foi o fechamento de igrejas, de catedrais. Você sabe que o resultado foi igrejas enormes se tornando teatros. O liberalismo teológico chegou na América do Norte. Muitas igrejas reformadas, bíblicas, apanhadas por esse veneno, fechadas, envolvidas com a ideologia de gênero e tantas outras filosofias subversivas. Ideias definem comportamentos. Nós precisamos, mais do que nunca, entendermos que hoje há necessidade de subscrevermos a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Karl Barth, o pai da teologia neo-ortodoxa do século XX, disse que Adão não foi um personagem histórico. Schleiermacher disse a mesma coisa no século XIX. Hoje, no Brasil, há intelectuais conhecidos porque estão nas redes sociais, estão no YouTube, líderes evangélicos protestantes, que estão defendendo tais teologias. E quantos jovens estão ouvindo esses indivíduos que estão propalando a voz da serpente, que ecoou no Éden e encontrou o coração dos regentes do Jardim do Éden, isto é, Adão e Eva. E aconteceu a queda, como vocês sabem. Francis Schaeffer, um teólogo norte-americano, em função do avanço da teologia neo-ortodoxa desenvolvida por Barth na Suíça, resolveu entrar em debate com Barth. E em 1950, depois de Barth ter encaminhado uma carta a Schaeffer, Schaeffer fez questão de ressaltar em uma das suas obras, cujo tema é Gênesis no espaço-tempo, a necessidade de subscrevermos a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Se nós
entendemos que só existem dois gêneros, macho e fêmea, porque a nossa base são os primeiros capítulos de Gênesis, nós devemos subscrever a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Dito isto, eu penso ser importante, antes de nos certificarmos de quais são as filosofias que pavimentam, que calçam a ideologia de gênero e quais são as suas implicações, entendermos o que é a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Eu costumo dizer que a ideologia de gênero é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos ou à psicologia dos indivíduos. Eu já explico. É mais ou menos o seguinte: a ideologia de gênero diz que quem deve definir o gênero em um indivíduo não é a condição biológica do indivíduo, mas a condição psicológica do indivíduo. Daí a razão de dizer que a ideologia de gênero é uma especulação filosófica, ela não é científica, que se restringe à subjetividade dos indivíduos. É uma especulação filosófica. Não há no mundo um cientista que ouse dizer que esta filosofia é científica. É uma especulação filosófica, porque se restringe à subjetividade dos indivíduos, à psicologia dos indivíduos. Nós já sabemos o que é a ideologia de gênero, ok? Portanto, nós vamos, então, fazer uma viagem no tempo, com o propósito de nos certificarmos de quais são as filosofias que pavimentam, historicamente, a ideologia de gênero. Eu vou destacar duas, que no meu entendimento são as bases, os pavimentos, os calçamentos intelectuais filosóficos da ideologia de gênero. A primeira é o marxismo. Eu imagino que vocês devem saber que Karl Marx, no final da vida, por volta de 1880, chegou à conclusão que uma das razões, dentre tantas, da manutenção do sistema econômico capitalista no Ocidente tinha relação demasiada com a existência da família tradicional. Karl Marx chegou à conclusão que quem estava mantendo o sistema econômico capitalista no Ocidente durante anos havia sido a família tradicional e começou a partir disto atacar a família tradicional. Karl Marx morre em 1883. Um ano depois, em 1884, seu amigo íntimo, Engels, publicou uma das obras mais conhecidas, mais famosas do marxismo, cujo tema é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesta obra, Engels propaga o entendimento de Marx acerca da família tradicional. É certo dizer que antes, precisamente em 1848, quando ambos confeccionam o Manifesto Comunista, já haviam tentado atacar a família tradicional, mas isso fica explícito nesta obra de 1884, já que Engels vai dizer, em outras palavras, que a família tradicional foi inventada pelo macho burguês no contexto da Revolução Industrial. Segundo Engels, antes da Revolução Industrial, não existia esse conceito majoritário de família tradicional. E Engels se fundamenta em uma obra que foi publicada por um intelectual norte-americano chamado Morgan, em 1877, cujo tema é a Sociedade Antiga. Segundo Engels, Morgan, nesta obra, diz que as famílias antigas não tinham esse formato, um pai, uma mãe e sua prole. Isso é coisa da Revolução Industrial, isso é coisa do capitalismo. E por quê? O macho burguês detentor do capital, segundo Engels, criou a família tradicional, com o intuito, segundo o marxismo, de manter o sistema econômico capitalista no Ocidente. Por conta disto, começa por parte dos marxistas um projeto voltado a atacar a família tradicional.
E nós vamos encontrar alguns personagens na história em defesa do marxismo, dizendo, como a Shulamit Firestone, que publicou a obra em 1870, A Dialética do Sexo, dizendo explicitamente o que Marx havia dito, e Engels havia dito, que a família tradicional deve ser destruída, ela deve ser atacada, ela deve ser varrida do contexto ocidental, porque ela só tem um papel, só tem um propósito: manter o sistema econômico capitalista. Começa então, precisamente a partir da metade do século XX, por parte dos marxistas, um movimento com a finalidade de desconstruir a família tradicional. Tanto é que, em 1936, na Alemanha, surgem alguns intelectuais conhecidos como intelectuais da escola de Frankfurt. Este Max Horkheim, Herbert Marcuse e Theodor Adorno começam a atacar a família tradicional. Vocês sabem que anos depois, 10 anos depois, 9 anos depois, Hitler toma o poder na Alemanha e se insurge contra essa turma. Essa turma sai da Alemanha e vai para Nova York, se aloja na Universidade de Nova York, Colômbia, e começam a atacar a família norte-americana, dizendo que a família norte-americana tradicional, cristã, protestante, tinha a ver com o surgimento dos sistemas sociais autoritários, discricionários, como o fascismo e o nazismo. Em síntese, meus irmãos, o marxismo é que começa no Ocidente a questionar ou criticar a família tradicional, o papel do homem e o papel da mulher no Ocidente, a ponto de dizer que o casamento foi inventado pelo homem, o macho burguês detentor do capital, com a finalidade de subjugar a fêmea. O homem, diziam os marxistas, as moças, criou o casamento com a finalidade de subjugar a mulher no Ocidente. Simone de Beauvoir, uma marxista, feminista, vai dizer que, seguindo o raciocínio do marxismo, que o casamento é uma espécie de cárcere privado. O homem criou o casamento com a finalidade de aprisionar a mulher. Primeira filosofia que calça, que pavimenta a ideologia de gênero na história é o marxismo. Foi o marxismo que começou a atacar a família tradicional. Foi o marxismo que começou a dizer que esse negócio de uma mãe, de um pai e de sua prole foi inventado, tem a ver com o sistema patriarcal, tem a ver com o machismo, tem a ver com a necessidade do macho burguês de subjugar a fêmea e de manter de pé no Ocidente o sistema econômico capitalista. Deste modo, a família deve ser atacada, deve ser desconsiderada, deve ser pisoteada. Hoje no Brasil, nós temos alguns intelectuais que têm propalado isto. Vocês já devem ter ouvido falar da filósofa Marilena Chauí. Aqui, no interior de São Paulo, em uma escola, Marilena Chauí, reproduzindo o discurso de Max Horkheim, disse que o homem, o pai, no contexto familiar, é um discricionário. E quem defende a família tradicional é um idiota, é um besta. Marxismo. E qual a ligação do marxismo com a ideologia de gênero? Simplesmente a seguinte: se foi o marxismo que começou a questionar o papel da mulher e do homem no Ocidente, dizendo que o homem havia definido o papel da mulher no Ocidente e a mulher deveria se desvencilhar dessa definição masculina, machista, patriarcal, advinda do homem discricionário, tirânico ocidental. A ideologia de gênero nada mais é do que uma evolução dessa discussão. No marxismo, nós temos a discussão dos papéis de homem e de mulher. Na ideologia de gênero, nós temos a discussão do conceito de gênero.
Primeira filosofia, em síntese, nós não temos tempo para tratarmos dos pormenores que envolvem o movimento marxista no Ocidente. Vocês sabem que Gramsci, em 1926, quando trancafiado por Mussolini em uma prisão na Itália, criou o que ficou conhecido como os cadernos do cárcere, que são estratagemas de como o marxismo, ou o comunismo, ou o marxismo científico, o socialismo científico haveria de ser implantado no Ocidente. Estratagemas, e um dos estratagemas foi, e é, transformar os heróis em bandidos e os bandidos em heróis. Fechar as igrejas. Gramsci chegou a dizer que o cristianismo, ou a moral judaico-cristã, dentre outros percalços, era um percalço na vida, ou para que o socialismo científico ganhasse espaço no Ocidente. 3 coisas dizia Gramsci: o direito romano, a lógica grega e a mentalidade judaico-cristã. Essas 3 coisas deviam ser atacadas, porque Gramsci, seguindo o raciocínio do movimento filosófico subversivo, encabeçado por Piaget, encabeçado, melhor dizendo, por Jacques Derrida, Michel Foucault e Deleuze, com a filosofia da diferença, Jacques Derrida com o desconstrutivismo, chegou à conclusão que existiam ideias. Isso vai ser explicitado por esses homens depois. Gramsci antes havia dito que no Ocidente já havia ideias encarnadas que definiam o modo de vida do homem ocidental. E essas ideias precisavam ser varridas do Ocidente. Marxismo é o que vocês precisam saber. A filosofia que calça, que pavimenta historicamente a ideologia de gênero no Ocidente e que tomou conta das Américas, principalmente da América do Norte. Marxismo. Os marxistas, na metade do século XX, diziam: nós devemos defender a homossexualidade, porque nós precisamos bagunçar a cabeça do homem ocidental, do homem norte-americano, para que este venha se envolver em práticas sexuais que, por conseguinte, venham fazer com que este não venha ter o desejo de constituir uma família a partir do casamento. Então o discurso é: vamos chutar o pau da barraca, vamos bagunçar, vamos gerar uma espécie de anarquismo comportamental por meio de filosofias, questionando os padrões éticos instalados no Ocidente e na América do Norte, a partir da consciência judaico-cristã. Primeira ideia, marxismo. Segunda ideia, feminismo. O marxismo e o feminismo estão ligados, estão conectados. Eu citei há pouco a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma filósofa francesa, jornalista, esposa do pai do existencialismo, Jean-Paul Sartre. Esta, a partir dos anos 60, começa a se envolver no movimento feminista, que até então brigava por coisas que, no meu entendimento, tinham tudo a ver. Vocês sabem que o movimento feminista começa na década de 50 com as sufragistas? Porque, à época, as mulheres não tinham direito ao voto, sufrágio, daí sufragistas, e também a fazerem um curso superior. Então começa no Ocidente um movimento de moças, dizendo o seguinte: nós precisamos ter o direito de votarmos, nós precisamos ter o direito de fazermos um curso superior. Simone de Beauvoir, ela envolve nesse movimento e dá um rosto, uma face intelectual a esse movimento marxista. Ela, então, se torna o catalisador filosófico do movimento feminista, na metade do século XX. E em 1949, ela publica a sua obra, O Segundo Sexo, onde ela diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Vejam que o marxismo começa a discutir o papel do homem e da mulher no Ocidente. O feminismo começa de modo balbuciano, provinciano, a questionar o conceito de gênero, já que Simone de Beauvoir começa a dizer que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Simone de Beauvoir
chegou a dizer que a mulher ocidental estava sendo definida pelo homem, e ela precisava se desvencilhar disto e passar a ser definida por ela mesma. Daí nasce um lesbianismo intelectual. Porque se a mulher não pode ser definida a partir do relacionamento com o homem, portanto, a partir dela mesma, então ela não pode se relacionar com um homem, mas com outra mulher. Simone de Beauvoir tinha uma vida sexual promíscua, bissexual. Um casamento estranho com Jean-Paul Sartre, vivia em casas separadas, vivia praticando bizarrices no que diz respeito à sua sexualidade. Ninguém nasce mulher, se torna mulher. Vocês sabem que alguns anos atrás, esta frase de Simone de Beauvoir foi objeto de um dos testes do Enem, no Brasil. Jovens tendo acesso a essa filosofia, a essa literatura feminista, marxista. Então, no Ocidente, duas filosofias pavimentam o marxismo, pavimentam a ideologia de gênero, o marxismo e o feminismo. O marxismo começa a questionar os papéis de homem e de mulher no Ocidente. O feminismo começa a questionar o conceito de mulher, de fêmea no Ocidente. Simone de Beauvoir chegou a dizer o seguinte: a mulher não precisa do homem, porque a mulher é superior ao homem. E ela diz as razões. Segundo ela, existem 3 razões. A primeira razão é porque a mulher foi feita de um material superior. Enquanto o homem foi feito do barro, do pó da terra, a mulher foi feita da costela do homem. Segunda razão, a mulher é quem faz com que a vida surja na vida, quem gesta a vida. Terceira razão, foi uma mulher que deu a luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, segundo Simone de Beauvoir, a mulher é superior no tocante ao seu ser, ao homem. E por que Simone de Beauvoir diz isto? Porque Simone de Beauvoir tinha o intuito de questionar a visão filosófica helênica, grega, da mulher. Vocês sabem que os gregos diziam que a mulher, no tocante ao seu ser, é inferior ao homem. Aristóteles chegou a dizer que a única função da fêmea era germinar o sêmen. Os gregos não tinham relacionamento sexual com mulheres, mas com homens, porque, segundo os gregos, com base na filosofia de Aristóteles, a mulher não podia ter prazer, e o clímax do prazer é o orgasmo. Então, eles privavam a mulher da relação sexual por prazer. E aí Simone de Beauvoir vai dizer que o cristianismo foi influenciado pela filosofia grega. Porque o cristianismo, a mentalidade judaico-cristã, vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. E ela equivocadamente interpreta essa ideia do cristianismo, precisamente do Novo Testamento. É um princípio de Gênesis, a criação, Gênesis capítulo 2. E ela começa a dizer, esse negócio da mulher ser submissa ao homem tem a ver com a filosofia grega, e o cristianismo foi influenciado pela filosofia de Aristóteles, pela filosofia de Platão. Só que ela não entendeu muito bem, não tem nada a ver com a filosofia grega. Deus não define os papéis a partir do que o homem é, no tocante ao ser do homem, e a partir do que a mulher é, no tocante ao ser da mulher. Deus define os papéis no que diz respeito à função, isso tem a ver com a criação. Quando o marxismo e o feminismo reproduzem a ideia advinda de Karl Marx, de que a família é uma instituição perversa, nós cristãos devemos dizer, não, a família não é uma instituição perversa, porque a família não surgiu no contexto da Revolução Industrial, a família surgiu no Éden, o seu autor é Deus, ela estava na eternidade com Deus e adentrou o tempo e o espaço, e quando Deus criou Adão e casou Adão com Eva, a família é uma bênção, a família não é uma instituição perversa, a família é bênção de Deus, o casamento é bênção de Deus, foi Deus que instituiu o casamento, foi Deus que formou o casamento, foi Deus quem fez com que o homem se envolvesse por meio do casamento com a mulher. O texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, diz isto explicitamente. Sexo pode ser feito a partir do casamento. Gênesis capítulo 2, verso 18. E é importante nós destacarmos isso, porque foi o marxismo que propalou a ideia no Ocidente, que perpassou mundos,
de que o homem ocidental vivia estressado, voltado a guerras, porque fazia pouco sexo. Herbert Marcuse vai dizer isso, um dos intelectuais da escola de Frankfurt. O Herbert Marcuse une a filosofia marxista e feminista à psicanálise freudiana. Vocês sabem que a psicanálise freudiana foi voltada basicamente à questão da sexualidade. E Freud foi quem disse que o homem ocidental vivia tenso, vivia estressado porque fazia pouco sexo. E Herbert Marcuse então reproduz isso com que intuito? Desconstruir a família tradicional. Porque se os jovens começam a ter relação sexual uns com os outros antes do casamento, eles não vão ter vontade, desejo de constituírem família a partir do casamento. Vocês sabem que a revolução sexual dos anos 60 tem a ver com esse pensamento marxista. Aquele discurso de sexo, drogas e rock and roll, de Woodstock, uma geração toda influenciada por esse discurso, por essa filosofia, pela voz da serpente. Deus havia dito aos regentes do Jardim do Éden, sexo a partir do casamento. A serpente disse a Adão e Eva, vocês são autônomos, abaixo a Deus, rompam com Deus, comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser iguais a Deus, autônomos da vida. E a partir daí, da queda do homem, o homem começou, descendente de Adão, a adotar práticas na esfera da sexualidade bizarras. Essas são as duas filosofias que pavimentam, que calçam a ideologia de gênero na história. Marxismo e feminismo. Sendo assim, nós temos que entender que a partir da metade do século XX, o cenário intelectual, acadêmico, já estava preparado. Para que o conceito binário de gênero passasse a ser questionado. E foi aí que surgiu, em 1955, um sexólogo neozelandês chamado John Money, o pai do conceito de gênero. A partir do marxismo, a partir do feminismo, da discussão encabeçada por Simone de Beauvoir, da discussão encabeçada pelo marxismo, John Money encontra uma sociedade, principalmente os centros educacionais formais, universidades, já discutindo essas questões, e propala a ideia de que o mundo não devia adotar só o conceito binário de gênero, porque existiam outros gêneros, além dos dois gêneros já existentes, macho e fêmea, que é o texto de Gênesis 1, versos 27 e 28, precisamente o verso 27. John Money começa a estudar alguns travestis, e chega à conclusão, depois desse estudo, desse envolvimento com alguns travestis, que o mundo deveria ver o travestismo como um conceito de gênero. Nasce, então, a ideia de que o conceito binário de gênero deveria ser questionado. Não existem só dois gêneros, existem mais de dois gêneros. E quem é que define o gênero? Não é a condição biológica da pessoa, é a condição psicológica da pessoa, é a subjetividade da pessoa. John Money, então, começa a dizer o seguinte: o que vai definir o gênero na pessoa não é a anatomia da pessoa, não é a estética da pessoa, não são os cromossomos, XY e XX, genótipo e fenótipo, genótipo, condição genética, fenótipo, anatomia, biologicamente ou geneticamente, cromossomo XY, anatomia, fenótipo de homem, estrutura de homem. A biologia, segundo Gênesis 1, verso 27 e 28, que define o gênero de uma pessoa. Segundo a ideologia, a partir de John Money, não é a condição biológica, é a condição psicológica subjetiva. E aí John Money começa a dizer, o travestismo deve ser visto como uma nomenclatura de gênero. 1955, anos depois, precisamente em 1963, em um congresso em Estocolmo, na Suécia, um psiquiatra norte-americano chamado Robert Stoller, ele propala ao mundo dizendo o seguinte: John Money está certo, Simone de Beauvoir está certo, quem deve definir o gênero de uma pessoa não é a biologia da pessoa, mas é a condição subjetiva da pessoa. E aí o termo gênero começa a fazer parte dos dicionários a nível de mundo. E aí quando Stoller
era indagado quem deve definir o gênero em uma pessoa, ele dizia, não é a condição biológica, é a condição subjetiva das pessoas. O conceito de gênero, então, nasce em 1955, a partir das discussões filosóficas encabeçadas pelo marxismo e pelo feminismo. John Money é o pai do conceito de gênero, 1955. Robert Stoller, esse psiquiatra norte-americano, ele difunde isso, ele agiganta isso a partir de 1963. E a partir daí nós temos obras como a obra de Judith Butler, uma norte-americana, Problemas de Gênero, publicada em 1990, onde ela vai alavancar todas essas discussões oriundas dessas filosofias subversivas que começam a ganhar espaço e corpo e forma a se agigantar na metade do século XX, por conta do advento da psicologia positivista também, entre tantas outras coisas, mas não temos tempo aqui para discutir. Eu estou tentando correr. Então, irmãos, 1955 nasce o conceito de gênero. A discussão começa a tomar conta das universidades na Europa, no Ocidente, na América do Norte, a partir de 1963. Só para vocês terem uma ideia, a ideologia de gênero diz que quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica da pessoa, mas a condição subjetiva. Não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica, subjetiva da pessoa. Deste modo, Judith Butler diz que o médico deve ser proibido de dizer quando uma pessoa nasce é homem ou mulher. Isso porque o médico, quando diz é homem ou mulher, o médico está baseado na biologia da pessoa. Judith Butler diz, não, o método tem que ser proibido, porque não é a condição biológica, mas a condição psicológica subjetiva, e a pessoa precisa crescer, tem a ver com papel social, tem a ver com a construção social, tem a ver com o processo de socialização. Então, é muito cedo dizer se é macho ou fêmea, porque a pessoa não tem consciência de si ainda, ela precisa ser submetida ao processo de socialização, a subjetividade dela, e aí entra o construtivismo de Piaget, do suíço. Hoje, o método de Piaget não é simplesmente um método com relação às escolas brasileiras, é uma filosofia. Você sabe que o pai da educação brasileira, Paulo Freire, na metade do século XX, a partir de 1950, as escolas, os centros educacionais do nosso país pegaram o princípio pedagógico de Paulo Freire, e que é marxista. E por isso nós estamos vendo hoje no Brasil tantas coisas sendo explicitadas no tocante à sexualidade. Muitas crianças, infelizmente, estão sendo atingidas, estão sendo afetadas. A sexualidade está sendo despertada precocemente em quem não tem condições cognitivas para entender isso ainda. As nossas crianças estão na mira de lobos vorazes, salivantes. O nosso país, infelizmente, desde 2010, tem propalado as ideias marxistas, feministas. A ideologia de gênero, eu costumo dizer hoje, é o carro-chefe do marxismo, porque ela vem com a proposta de bagunçar as coisas, de estabelecer um caos no que diz respeito à identidade dos indivíduos. Existem pessoas que hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. A sociedade está vivendo uma crise de identidade. A gente sabe que não tem a ver simplesmente com as filosofias oriundas do final do século XVIII, tem a ver com a queda de Adão. Francis Schaeffer, certa vez, disse que a maior crise que a humanidade vive é a crise de identidade. O homem vive perdido buscando sentido para si, porque o homem rompeu com seu sentido, isto é, Deus, com seu Criador. E aí ele vive, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, pegando tudo que faz parte da criação, se submetendo a ser um servo da criação e a cultuar elementos ou coisas que fazem parte da criação, porque rompeu com o Criador. Dito isto, meus irmãos, esse é um assunto que normalmente eu trato em 3 momentos, em 3 oportunidades. Mas eu penso que vocês já estão tendo uma noção de quando a ideologia de gênero surgiu, em que ela está amarrada filosoficamente e o que é. Vamos às implicações? Quais são as implicações? A primeira implicação tem a ver com
o que a ideologia de gênero diz, que é o seguinte, com relação ao corpo. A ideologia de gênero diz que o corpo deve ser subjugado à psicologia dos indivíduos. Esta é a primeira implicação. Lembra que eu disse que a ideologia de gênero é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos. Isso vem de John Money, isso vem de Robert Stoller, isso vem das discussões envolvendo psicólogos, sexólogos, psiquiatras. Deste modo, se quem define o gênero é a condição psicológica das pessoas, o corpo deve ser subjugado à subjetividade das pessoas. E por isso a gente vê tantas metamorfoses no que diz respeito ao fenótipo das pessoas, à anatomia das pessoas, à estética das pessoas. Uma das muitas nomenclaturas de gênero é o transgênero ou transexual. Vocês sabem que o transgênero é um indivíduo que nasceu biologicamente, no nosso entendimento, homem, e por isso é homem, mas no caso da ideologia de gênero, é um indivíduo que tem corpo de homem, mas mente de mulher. Se o indivíduo, sendo anatomicamente, esteticamente, no que diz respeito ao fenótipo, homem, não se vê como sendo homem psicologicamente, mas como sendo mulher, este não é homem, é mulher, porque quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, é a condição psicológica subjetiva. Deste modo, se a implicação é superestimar a subjetividade, o corpo tem que ser subjugado à subjetividade. Por isso que os transexuais submetem, são transexuais por conta disto, o corpo às metamorfoses. Nós temos casos em nosso país de metamorfoses físicas, de transformações físicas. Homem, colocando silicone, as nádegas, o peitoral e tantas outras coisas, se submetendo à cirurgia transexualizadora, que é a retirada da genitália masculina, porque o corpo tem que ser subjugado à subjetividade. O indivíduo é biologicamente homem, mas ele não aceita isso. Porque o que define o seu gênero não é a sua condição genética, não é o seu cromossomo XY, mas a sua subjetividade, a sua percepção acerca de si mesmo, considerando o seu processo de socialização, é como ele se vê, como ele se nota, como ele se percebe. Então, se ele deseja se tornar uma mulher fisicamente, esteticamente, o seu corpo deve ser subjugado à sua subjetividade. O corpo é subjugado à subjetividade. Nós temos casos e mais casos de transgêneros e transexuais, especificamente transexuais, que submeteram seus corpos às transformações, se suicidando. O norte-americano fez uma pesquisa, algum tempo atrás, entre transexuais e transgêneros, e a conclusão foi que o índice de suicídio é altíssimo. Sabem por quê? Porque nós sabemos que nós somos uma unidade psicossomática, o corpo e a alma se comunicam. Há uma identificação entre o que a gente é psicologicamente, subjetivamente, internamente, com o que a gente é esteticamente, anatomicamente. E quando há essa transformação, uma ruptura, estabelece um abismo. Imagine um indivíduo que está acostumado a fazer xixi de pé durante 30 anos, 40 anos, ter que aprender a fazer xixi sentado. Um exemplo simplista. Então, há essa coisa, quando há o meximento, quando há o subjugamento do corpo, a subjetividade, há consequências psicológicas terríveis. Há casos no Brasil de transexuais que se arrependeram depois de terem submetido a genitália masculina à cirurgia transexualizadora. E vocês sabem que a ideologia de gênero diz o seguinte, é a subjetividade do indivíduo, então o indivíduo pode ser uma coisa hoje, amanhã pode ser outra coisa, porque tem a ver com a subjetividade, nós somos voláteis, maleáveis, mutáveis. A gente é uma coisa hoje, a gente é uma coisa amanhã, porque a gente vive uma crise terrível internamente. As pessoas que não têm ainda o sentido da existência, isto é, Jesus Cristo. E muitos de nós, por conta da natureza adâmica ainda, somos submetidos a crises terríveis, transtornos psíquicos.
Esta é a primeira implicação. Segunda implicação, a ideologia de gênero distingue sexo de gênero com o escopo de delimitar a identidade de gênero e a subjetividade dos indivíduos. Vocês sabem que, para a ideologia de gênero é uma coisa e sexo é outra coisa. Gênero tem a ver com a subjetividade dos indivíduos. Sexo tem a ver com a biologia dos indivíduos. Então, quem define o sexo é a biologia. Quem define o gênero é a subjetividade dos indivíduos. Então, segundo a ideologia de gênero, sexo é uma coisa e gênero é outra coisa. Para a ideologia de Gênesis, sexo e gênero são termos sinônimos. E quem define o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica da pessoa, mas a condição biológica da pessoa. O texto que nós lemos, de Gênesis 1, versos 27 e 28, ratifica isso. Deus, no verso 27, diz que criou o ser humano, macho e fêmea. E no verso 28, Deus diz ao ser humano, macho e fêmea, o seguinte: se envolvam sexualmente e povoem a terra. Então Deus diz à fêmea que tem útero e ovário, e ao macho que tem testículos que produzem espermatozoide, se unam a partir do casamento sexualmente e povoem a terra. É um mandato social. Então, segundo a ideologia de Gênesis, quem define o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica subjetiva da pessoa, mas é a condição biológica da pessoa. Gênero e sexo são termos sinônimos. Não há distinção. A ideologia de gênero estabelece essa distinção para dizer que sexo tem a ver com a biologia, gênero tem a ver com a psicologia. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York, há um tempo atrás, propagou ao mundo que já existem mais de 31 nomenclaturas de gênero: transexual, travestismo, crossdresser, transgênero e tantos outros. Tudo tem um significado. A Judith Butler vai dizer que, porque ela diz o seguinte, é o papel social, tem a ver com a construção, tem a ver com o papel social. Então, com a teoria queer, que em inglês significa estranho, ela diz o seguinte: nós não podemos frear as pessoas, nós devemos deixar as pessoas serem o que elas bem entenderem. É o discurso de Satanás, Adão e Eva. Endereçado a Adão e Eva. É a filosofia marxista desenvolvida por Herbert Marcuse. Vamos viver com relação à nossa sexualidade o que nós bem entendermos. A gente vive uma geração hoje, meus irmãos, onde esse tem sido o discurso. Está assim de séries na Netflix defendendo tais coisas. Feminismo, marxismo, ideologia de gênero. Jovens, prestem atenção. Tenham cuidado quando vocês acessarem a Netflix. Existe uma agenda de esquerda marxista, feminista, pró-ideologia de gênero nessa plataforma e, por que não dizer, majoritariamente nas mídias, mídia televisiva, redes sociais, entre outros. Séries que defendem o marxismo indiretamente, séries que defendem a ideologia de gênero, a homossexualidade. A palavra de Deus vai dizer que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica da pessoa, mas a condição biológica da pessoa. Eu vou finalizar dizendo que a ideologia de gênero diz que existem mais de dois gêneros. Nós entendemos que só existem dois, é o conceito binário de gênero. E quem determina o gênero é a condição biológica, é o que nós chamamos de determinismo biológico. A ideologia de gênero vai dizer o oposto: existem mais de dois, porque o que define não é a condição biológica, mas a condição subjetiva psicológica das pessoas. E também, com relação à sexualidade ou com relação à orientação sexual, existem mais de uma. De acordo com a ideologia de Gênesis, só existe uma orientação sexual, a heterossexual. Deus cria opostos, seres humanos opostos, macho e fêmea. Homem é homem, mulher é mulher. Os atributos de uma mulher, fisicamente falando, no que diz respeito ao fenótipo da mulher, são distintos. Os atributos do homem. Alguém já disse que alguém pode submeter o seu corpo à transformação, à metamorfose. Um homem pode se tornar, no que diz respeito ao seu fenótipo, uma mulher. Mas no que diz respeito à sua condição genética, ao seu cromossomo, continuará sendo homem, XY. Porque o fenótipo pode ser mudado, o genótipo não.
E aí a ideologia de gênero vai dizer, existem mais de uma orientação sexual, heterossexual, pansexual, bissexual e tantas outras. E quem vai determinar, com relação à sexualidade, o que uma pessoa deve ser é a própria pessoa. Esse papo relacionado à consciência judaico-cristã acerca da sexualidade humana, de que só existe uma orientação sexual, que é a heterossexual, tem a ver com o machismo, tem a ver com o patriarcalismo, oriundo da consciência judaico-cristã no Ocidente. Judith Butler vai dizer que a heterossexualidade é majoritária no mundo porque o discurso, no que diz respeito à orientação sexual, que o mundo sempre ouviu, foi em defesa da orientação sexual heterossexual. Então ela vai dizer o seguinte, nós precisamos fazer com que a homossexualidade seja mais familiarizada. Os termos desenvolvidos pela ideologia de gênero precisam ser mais familiarizados. As pessoas precisam ouvir mais, as pessoas precisam conhecer mais o que é o conceito de gênero, travestismo, o que é o conceito de gênero transgênero. As pessoas precisam se envolver com isso para que elas não venham se estranhar quando verem dois homens de mãos dadas na rua. E por isso, as séries da Netflix estão cheias de cenas envolvendo relacionamento homossexual. Há 10, 15 anos atrás, quando a gente via um homem de mãos dadas com outro homem, a gente se estranhava. Eu sou de uma cidade do interior de Minas. Eu sei que existia, mas publicamente não. Hoje, até lá. Isso é fato. É óbvio que nós não estamos dizendo aqui que nós temos que condenar, que nós temos que apedrejar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui que, segundo a palavra de Deus, só existe uma orientação sexual. O que a pessoa faz com sua sexualidade é problema dela. Agora, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dizer, Deus disse que tem que ser assim. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que ser soldados de Hitler, soldados skinheads, que temos que estar com paus e pedra nas mãos. Eu não estou dizendo que você deve marginalizar quem é homossexual. Eu não estou dizendo que você deve marginalizar quem adota a pansexualidade ou a homossexualidade. Não é isso. O que eu estou tentando dizer é que, de acordo com a linguagem de Deus, com a comunicação de Deus com relação à sexualidade, só existe uma orientação sexual, a heterossexual. Mas é certo que a igreja, ciente disso, não pode se comportar como os fariseus. A exemplo do que aconteceu com a mulher adúltera, que quando eles levaram-a até Jesus, com pedras nas mãos, já estavam prontos para apedrejar a mulher. Jesus, virando-se para ela, disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Juízes já julgados e condenados. A igreja não tem e não deve ter o rosto ou a face dos fariseus, mas de Cristo. Isso precisa ser dito, ainda mais considerando o momento que nós estamos vivendo em nosso país. Você foi chamado para amar as pessoas, e não para repudiar as pessoas, não para marginalizar as pessoas. Só existe uma orientação sexual, a heterossexual. É importante nós entendermos que o termo homossexualismo foi mudado para homossexualidade final da década de 80, por volta de 1985, Por quê? Porque até então o homossexualismo era visto como uma doença, como um distúrbio psíquico. Estava lá na lista de distúrbios psíquicos da Associação de Psicologia Norte-Americana. Depois não foi mais visto como um distúrbio psíquico, como uma doença. E por isso foi mudado de homossexualismo para homossexualidade. Porque foi tirado da Associação de Psicologia Norte-Americana a homossexualidade como sendo um distúrbio, como sendo uma doença. Vocês sabem que o pai da inteligência artificial, Alan Turing, o homem que desbancou a máquina nazista Enigma, foi condenado por seu país, a Inglaterra, por ter sido pego tendo uma relação homossexual. Até então a homossexualidade era vista com maus olhos, aí com essa questão de fazer com que isso viesse se tornar familiar é a ideia de Deleuze, com a filosofia da diferença. A gente tem que desconstruir, a gente tem que colocar o que a gente acredita ser o certo na cabeça do povo, a gente tem que promover uma revolução intelectual, cultural, para que as pessoas venham entender que isso é normal. É estranho porque não há familiaridade com isto. Irmãos, eu queria citar alguns textos
que dizem que a homossexualidade é uma orientação sexual que Deus não subscreve, que Deus não recomenda. O texto de Gênesis 9, verso 22, é o primeiro caso de homossexualidade na história, biblicamente falando. É quando Cão ou Cã vê Noé nu. Segundo alguns comentaristas, a força do verbo vendo, a nudez do pai, indica que Cão estuprou Noé, abusou sexualmente de Noé, e por isso Noé o amaldiçoou. E faz sentido isto porque os textos de Gênesis 19, versículo 5, Levítico 18, verso 22, Levítico 20, verso 13, Juízes 14, 2, vão dizer que a homossexualidade deve ser visto como um comportamento sexual amaldiçoado. O Novo Testamento, em Romanos 1, versos de 22 a 27, vai dizer que a homossexualidade é um comportamento, no que diz respeito à sexualidade, inatural. Eu sei que existe um pastor muito conhecido aí nas redes sociais, foi pastor presbiteriano e muito conhecido na década de 90, de 80 a 90, final de 90, dizendo que esse texto de Romanos 1, versos 26 a 27, está combatendo a homossexualidade que se restringia à corte romana. Não, está errado, porque Paulo usa o princípio. Ele diz que é uma coisa inatural, porque é inatural porque Deus não criou o homem para se envolver com outro homem, e a mulher para se envolver com outra mulher. E aqui Paulo vai chamar esse comportamento de paixão torpe. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que os sodomitas e os efeminados não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Efeminado é o homossexual passivo, sodomitas, homossexual ativo. Por que o apóstolo Paulo faz questão de falar sobre a homossexualidade passiva e ativa? Porque existia uma mentalidade no cenário greco-romano de que homossexual, ou a relação homossexual reprovável, condenável, era a relação homossexual passiva. Era quando o homem se colocava na condição de mulher na relação homossexual. Aí Paulo está dizendo, não. Tanto a relação passiva quanto ativa é condenável, é repudiável, Deus condena. Tais homens não vão herdar o reino de Deus, como os adúlteros, como os mentirosos, como os fofoqueiros, como os assassinatos. E isso nós precisamos entender. A homossexualidade é um pecado como a mentira, como a fofoca, como o roubo, como o assassinato. Um homem de Deus não adota a homossexualidade, como também não adota a fofoca, como também não adota a mentira. A gente às vezes demoniza e tenta exorcizar tais comportamentos, e a gente se esquece que este, como outros comportamentos, são pecaminosos. E no verso 11 o apóstolo Paulo disse, tais fostes vós. Ele usa o pronome no passado, indicando que existiam ex-gays dentro da igreja de Corinto. E aqui eu concluo dizendo que há esperança para um homossexual, como há esperança para um homicida, como há esperança para quem vive roubando, para quem vive matando, para quem vive mentindo, ou seja, para quem vive tendo comportamentos reprováveis, condenáveis. E Paulo vai dizer que quem promove essa mudança é o Espírito Santo. A regeneração pode mudar, pode transformar uma pessoa. Paulo, vocês sabem, foi o maior serial killer da história. Serial killer de cristãos. Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, uma fera selvagem, um leão faminto, desgovernado, como carro sem freio que descendo ladeira abaixo na direção dos cristãos. E ainda na estrada de Damasco ele encontra com Jesus, e por meio do Espírito Santo esse homem de serial killer dos cristãos se torna perseguido, se torna um homem que passa a ser perseguido por causa de Jesus Cristo. Se você tem um vizinho, se você tem um irmão, se você tem uma irmã, se você tem um tio, se você tem um primo, se você tem um amigo que está adotando tais comportamentos, seja a homossexualidade, seja o roubo, seja coisas reprováveis no que diz respeito às questões comportamentais diante de Deus, há uma esperança, a ação do Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho.
O Espírito Santo age por meio da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Se você deseja ver pessoas mudadas, transformadas, sendo submetidas a transformações, a metamorfoses internas radicais, você precisa pregar o Evangelho para que o Espírito Santo venha promover essa mudança radical, como fez em mim, como fez em você. Então, sabe o que nós precisamos fazer? Ante esse cenário político bipolarizado que nós vivemos hoje, colocar os joelhos no chão e dizermos: Deus está em suas mãos. O Espírito Santo é que convence, o Espírito Santo é que muda, o Espírito Santo é que converte. Irmãos, nós não somos soldados de Hitler, nós não somos soldados de skinheads, nós não vamos ganhar ninguém na conversa, na discussão, é no joelho, é na dependência de Deus, acreditando que Deus que muda. Então, se você tem alguém dentro da sua casa que tem se insurgido contra você, em nome dessas filosofias subversivas, em defesa da ideologia de gênero, em defesa do marxismo, não estabeleça um ringue dentro da sua casa, estabeleça uma vida de oração, uma vida de amor com este, porque crendo na palavra de Deus e sendo este ou esta eleito ou eleita, Deus há de mudar e transformar. A igreja evangélica brasileira precisa sair do Facebook, precisa sair do YouTube, dessas discussões, dessas redes sociais, em defesa de filosofias partidaristas ou partidárias. As redes sociais de muitos evangélicos têm se tornado palanques de ideologias partidárias políticas e não do Evangelho. A gente precisa falar mais do Evangelho, menos de nós, mais de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu ia continuar, mas eu já passei até do tempo aqui. Eu falei com o reverendo Amaury: reverendo, quanto tempo eu tenho? Perguntei, melhor dizendo, 30, 40 minutos. Eu pensei comigo, eu não vou dar conta, porque é um assunto tão vasto, e eu já faz um tempo que eu tenho corrido por tantas igrejas, falar desse assunto, que às vezes eu me empolgo. Mas eu penso que os irmãos devem ter entendido, e acho que já tinham noção. Que Deus nos abençoe, e Deus continue nos sustentando. Eu ia dar algumas dicas aos pais, mas o tempo não permite mais. Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos preserve, que Deus nos conserve, que Deus nos mantenha blindados mentalmente contra todas as filosofias subversivas que tentam nos desvencilhar das veredas do Evangelho. Que Deus te abençoe.